Vamos lá, olha, na próxima quarta-feira, então, o Conselho Deliberativo do São Paulo vota a proposta de reforma no Estatuto, que é a Constituição no clube. São 54 propostas de mudanças que, se aprovadas, podem, de fato, significar uma revolução do São Paulo rumo a uma gestão mais moderna. Flávio, vou colocando aqui o seu artigo no seu site, né, o seu blog. O Flávio Marques mantém com atualização regular de todo o trabalho que ele tem como conselheiro. Ele colocou aqui uma análise, vocês podem visitar o site do Flávio Marques para ter mais detalhes, que é flaviomarques-spfc.com, tá? E resume para a gente um pouquinho quais são as principais propostas que vão ser apresentadas amanhã, na quarta, que vão ser votadas na quarta-feira. Eu sei que tem alguns conselheiros que estão muito preocupados em que o presidente poderá perder poder para o conselho de administração. E já vi que uma das alterações feitas depois da apresentação foi que o conselho de administração não terá 9 integrantes, 5 independentes e 4 do clube, mas sim 8 integrantes, 4 e 4. Por que esse medo dos conselheiros, meu caro Flávio Marcos? Bom, Maurício, quem nos ouve, tudo que muda assusta as pessoas. Qualquer mudança sempre assusta. A proposta ela é baseada, principalmente focada na questão da governança da instituição. O que nós observamos, isso ficou muito claro nos últimos meses, que presidente com poderes absolutos acaba tomando medidas que não estão dentro das melhores práticas da administração. Então, ao longo de 5 anos, tivemos um presidente que usou o cartão corporativo do clube como se fosse de seu uso pessoal, sem que houvesse qualquer contestação ao longo desse período. Durante 5 anos, tivemos um presidente que, segundo a própria auditoria RSM, contratada para auditar as contas do São Paulo, não apresentou os documentos que justificassem os valores sacados em espécie e pagos em espécie. Também contas desse mesmo presidente. Então, o principal foco dessa mudança foi reorganizar o Conselho de Administração, um órgão que já existe no Estatuto de São Paulo, para que esse Conselho de Administração possa efetivamente fiscalizar, controlar e direcionar as ações da diretoria. Não existe isso que muitos falam, que você está tirando o poder do presidente ou amarrando as mãos do presidente. Isso não é verdade, mas o presidente passa a ter que prestar contas dos seus atos. O presidente passa a estar sujeito a regras de responsabilização dos administradores, hoje muito mais claras, caso essa reforma do Estatuto seja aprovada. Essa reforma do Estatuto contém algumas questões básicas de transparência, publicação de balancetes trimestrais, apresentação trimestral do presidente, explicando, justificando qualquer desvio em relação ao orçamento, uma série de medidas cujo objetivo é você ter uma administração mais eficiente, controlada e reproduzindo, sim, em muitos casos, os ritos, os processos das grandes empresas. Gisbrecht, Ale, Flávio Marcos com a Então, gente. eu queria trazer um superchat aqui, Flávio, se você me permite. Aqui, vou colocar na tela, perdão. Do debate Rafa aqui, que está participando bastante. Uma das grandes dores é a influência política na gestão. Se o Conselho Novo de Administração recomendar a demissão de um diretor ou a saída do presidente, o Conselho Deliberativo
tem que aprovar, né? Deve ratificar. Como é que fica essa questão no novo estatuto, Flávio? Sim, hoje, por destituição de presidente, um fato que nós observamos em janeiro, havia necessidade de necessariamente essa destituição ser recomendada por 50 conselheiros deliberativos. Caso aprovada a reforma, essa destituição ela pode ser recomendada por 7 conselheiros de administração. Hoje não existe essa previsão. De toda forma, o processo só se confirma com a aprovação do Conselho Deliberativo, por voto de 2/3 de seus membros, e, no caso de uma destituição de presidente, pela ratificação da Assembleia Geral por maioria simples dos votantes. Só um ponto para esclarecer, Flávio, a questão dos diretores, né, que são os profissionais, né? Caso do Rui Costa, do Rafinha, né? Se for ali, digamos, como é que funciona a avaliação de performance, né, de desempenho do Conselho de Administração? Se, por exemplo, se ele não cumpre a meta de vendas de jogadores, ou não cumpre o orçamento, se não alcança os resultados esportivos, cabe ao Conselho de Administração decidir sobre a permanência desses profissionais, não? O desempenho desses profissionais ele é acompanhado trimestralmente e eles têm que prestar contas junto com a diretoria. A responsabilização, o objetivo é sempre no nome do presidente, mas o Conselho de Administração ele não tem o poder de destituir, mas ele pode avaliar negativamente um desempenho abaixo do esperado, um desempenho em desacordo com o estatuto. Se houver alguma infração a regras que estão sendo também propostas na alteração 16, que muda o artigo 98 do estatuto, ali passa a haver uma série de tipificações de atos passíveis de punição. Aí uma punição pode ser recomendada pelo Conselho de Administração. Mas a responsabilidade da administração continua sendo do presidente. Ele seleciona e ele que tem o poder de destituir, de exonerar diretores. Alexandre Gisbrecht, das anotações tricolores. Eu já li bastante as modificações que estão sendo propostas, né? E eu tenho menos dúvida em relação ao que elas significam, porque eu sei que é a questão de governança, que nesse momento não está se falando em SAF, não está se mudando o formato de eleição e tudo mais. E justamente por isso, assim, são mudanças de governança de vários tipos. Já tem algum cenário, porque o vice-presidente, aliás, não é o vice-presidente, ele é o primeiro secretário do Conselho, o Márcio Sayegh, quando ele estava presidindo a última reunião, ele falou que as mudanças vão ser votadas separadamente e tudo mais. Já tem alguma atualização em relação a isso? Olha, isso precisa ser definido pela mesa do Conselho, presidência do Conselho. A informação que eu tenho ainda extraoficial é que serão votados em grupos algumas propostas são indissociáveis. Então, são 54 propostas definitivas de alteração do estatuto, dos quais algumas séries delas não têm sentido se você reprovar uma ou duas, as outras perdem o sentido. Então, existem blocos, existem grupos relacionados à transparência, relacionados a critérios de governança, princípios de governança, blocos relacionados à composição do conselho, processo de orçamento, fontes de recursos. Então, a tendência é que essas propostas, que são absolutamente indissociáveis, sejam votadas em bloco, para você não ter uma reforma depois que ficaria sem sentido. Flávio,
Vamos usar uns exemplos práticos de coisas que assombraram o torcedor são paulino nos últimos anos e com essas mudanças, se elas poderiam ser evitadas. Por exemplo, o caso do camarote, da exploração clandestina do camarote. Isso poderia, com as mudanças, poderia ter sido evitado ou detectado antes que lesasse tanto o clube? Poderia, porque uma das questões muito claras hoje, sempre houve aquela questão de não haver clareza sobre os limites. Então, a alteração 16, proposta de alteração 16, que muda o artigo 98, deixa bem claro, acho que um dos primeiros itens é que há uma infração ao estatuto, a utilização de recursos do clube para benefício próprio ou de terceiros. Então, você passa a ter uma regra clara, objetiva, definida. Então, já deixa de haver aquela dúvida, poxa, o CEO está vendo que a diretora está cedendo o camarote para um terceiro, mas para ele não está claro se aquilo é institucional. A partir da mudança e da definição clara da regra, você tem uma regra a ser respeitada. Então, essa é uma das coisas que eu consigo imaginar, toda a lista. Por exemplo, a falta de transparência na administração. Se você começa a ter que realmente prestar conta de todos os seus atos, então você começa a ter um órgão fiscalizador, que é o Conselho de Administração. Muitas das coisas, principalmente no nível mais alto, Maurício, utilização de cartão de crédito para fins pessoais. Como é que essa nova ordem pegaria esse troço? Que ele ficou 5 anos usando o cartão corporativo para comprar charuto e outras coisas, né? Como é que essa mudança ajudaria a evitar esse tipo de excrescência de gestão? Um departamento, uma função, auditoria interna, que hoje não existe. Essa auditoria interna passaria a fazer pente fino mensal nas despesas, um departamento de auditoria interna fazendo parte da área de compliance, e a área de compliance é subordinada ao Conselho de Administração. Então, com toda essa teia, você acaba tendo mecanismos para identificar possíveis desvios, regras claras para você avaliar ou não se aquilo é um comportamento passível de punição ou se precisa ser corrigido, e uma estrutura de conselho de administração que efetivamente tenha um poder sobre o diretor executivo, sobre o presidente eleito, para que fossem corrigidas esse tipo de falha. Outra coisa, orçamento estourado. A gestão Casares estourou o orçamento de maneira absurda, elevou a dívida. Né? Foi no ano de 2024, né, que foi a maior elevação da dívida aí. O maior déficit da história. Déficit da história. Como é que isso pode ser evitado? Então, 288 milhões de déficit no ano 2024. Esse déficit não vai do zero ao 288 em 1 milhão. Então, hoje, o que existe? Existe a apresentação de resultados bimestrais para o Conselho Deliberativo, mas não há uma obrigatoriedade ou não há um poder desse Conselho Deliberativo de atuar nessas questões. Então, ele toma ciência, mas ele não tem poder para corrigir. Com as novas normas estatutárias, o presidente passa a ter que prestar contas para o Conselho de Administração e, novamente, falando na questão de responsabilização dos administradores, alterações no artigo 98, você passa a ter tipificado esses estouros de orçamento como uma infração, e aí você tem recursos de
suspensão temporária do presidente, você precisa ter tudo justificado. Então, o ambiente estaria muito mais próximo do que acontece nas grandes empresas, onde o conselho, além de direcionar, controla os atos dos administradores. Ale e Alex, me parece que esses mecanismos evitariam, né, se já existissem na toda a gestão Casares, evitariam que ele passasse todos esses anos de 2 mandatos como comandando São Paulo como um déspota, amparado por uma base política bastante significativa, né? Essa questão do uso indevido, talvez, né, da riqueza do São Paulo, do orçamento, de tudo que gera o São Paulo de dinheiro, você viu que cascateou até para as coisas mais comezinhas, né, Maurício? É festa junina, é maquininha de cartão dentro do clube, enfim, as responsabilidades estão sendo apuradas. Ô Flávio, contando que essa alteração passe da forma como vocês gostariam que acontecesse, eu queria que você explicasse, ou talvez tentasse convencer esse torcedor aqui que está voltando na nossa enquete, que não tem mais esperança no modelo associativo. Não sei se, não estou falando aqui para você, não sei nem se você é um defensor, enfim, 100% do modelo associativo, ou se vê essa alteração no estatuto como, né, uma atualização, né, um encaminhamento do São Paulo para um modelo, seja de aberta ao investimento privado, enfim, né, a investidores, enfim, acho que esse não é o ponto. Mas queria que você explicasse por que nós devemos ter esperança de que isso vai colocar o São Paulo no caminho correto. Acho que o Flávio deve estar vindo aí. Opa. Acho que o Flávio caiu, né, Mal? Sim, caiu daqui. O Flávio Marques, conselheiro, está esclarecendo a gente, ajudando a nós e vocês a entender a importância que tem essa votação na quarta-feira, com mudanças na Constituição do São Paulo e no mecanismo de controle dos presidentes e dos diretores, né? Os presidentes fizeram sempre com uma base que eles tinham, com uma grande base de apoio, eles fizeram o que dava na veneta, sem prestar contas, sem transparência. O trabalho do Alexandre Gisbrecht em todos esses anos aqui, apurando e tentando conseguir pedaços dos balancetes, né, com as fontes dele, para explicar, isso tinha que ser obrigatório, e será se as propostas forem aprovadas agora. Isso é um negócio muito importante, porque a gente passou 5 anos montando literalmente um quebra-cabeça do São Paulo, né? Com as poucas informações que saíam aqui e ali, geralmente seletivamente, né? Então você tinha, quando estava prestes a sair uma informação negativa de atraso de salário, por exemplo, saía um negócio, olha, o São Paulo registrou um superávit até agosto, não sei o quê, só que não tinha nenhuma informação adicional. Estou de volta, mas não ouço vocês. Opa. Ixi. Agora sim. Opa, então, legal. Tá me ouvindo? Eu acho que talvez não tá ouvindo o Ale, ou tá ouvindo o Ale Gisbrecht. Não, acho que agora eu ouço todos, sim. Legal. Eu acho que eu peguei a pergunta, Ale, aquela hora. Basicamente é o seguinte, eu botei uma enquete aqui, Flávio. Você ainda tem esperança no São Paulo pelo modelo associativo? E 82% não acreditam mais nesse sistema de governança. E já reforço a pergunta, Flávio, para ver se também será votada aquele estudo, obrigatoriedade de um estudo até setembro do ano que vem, sobre que vai versar sobre a separação do clube social do futebol. Isso, perfeito. Então, são 54 propostas de alteração definitivas no Estatuto e uma proposta 55 de disposições transitórias. Essas disposições transitórias, ela significa um plano com tarefas claras
responsabilidades bem definidas e prazos especificados para que seja apresentado um estudo profissional sobre a separação do futebol e do social e criação da SAF. Então, é um estudo cujo prazo improrrogável para o presidente seriam 9 meses, então é um estudo contratado junto a empresas especializadas pelo presidente. Depois você tem uma fase de análise e pareceres dos órgãos, uma votação sobre esse estudo no Conselho Deliberativo e, finalmente, na Assembleia Geral. É um cronograma com metas, com responsabilidades, com prazos definidos, como eu já disse, de um ano. Eu acho que seria muito simples, eu ganharia muitos aplausos se eu chegar aqui e falar para vocês: o São Paulo acabou, o sistema associativo não serve para mais nada, SAF hoje. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde existem leis, existem regras. Se hoje chegar um investidor com 1 bilhão de euros, chegar na Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1, com um saco de dinheiro, com 1 bilhão de euros, para cumprir as etapas de aprovação desse processo no Conselho Deliberativo, com 75% de votação favorável, depois aprovação numa Assembleia Geral, e toda a estruturação necessária para você ter as empresas, as entidades separadas, é um projeto de 1 ano, gente. Então nós temos que ser realistas. O São Paulo, a solução, pelo menos o início da solução, infelizmente, terá que ser dentro desse modelo associativo, do qual eu não sou um defensor. Eu não sou um defensor desse modelo, mas eu entendo a realidade, como as coisas funcionam, como as coisas têm que funcionar. Então, não há mudança se não for por dentro. A mudança que não foi por dentro, no caso da Portuguesa, no caso do Vasco, no caso do Cruzeiro, esses clubes, esses times chegaram num estágio tal de insolvência que não restou aos sócios remanescentes ali aceitarem qualquer proposta que aparecesse. Então, até a própria questão da reforma tributária, a migração dos impostos, IBS, CVS, contribuições, impostos, CBS, IBS, que vão entrando gradativamente num projeto aí de 6 anos, necessariamente nós temos que analisar com muito cuidado, eu diria quase que uma SAF. A SAF é o caminho, porque terá benefícios fiscais em relação ao clube associativo. Mas não existe, desculpa, o SAF amanhã. Então, desculpa ser duro com a audiência, mas esse é o fato. E eu sou um defensor da SAF, mas eu entendo como as coisas funcionam num mundo onde há leis, onde há estruturas. Gisbrecht. Flávio, esse controle que o São Paulo vai passar a ter, como que dá para garantir que ele vai efetivamente ser feito? Assim, a pergunta é basicamente... O Gisbrecht eu não ouço. Vocês estão me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo, Gisbrecht. Então faz a pergunta e eu tento passar aqui para o Flávio. Tá, a pergunta, tentando resumir, como vai ser fiscalizado esse controle? No fim das contas, resumindo ainda mais, who watches the watchman? Tá. O que disse o Gisbrecht, Flávio, é o seguinte, né? Quem que vai fiscalizar esse controle? Ou seja, dentro da estrutura do São Paulo, associativa, enfim, quem fiscaliza o Conselho de Administração? O Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, que já é o órgão máximo do clube,
abaixo apenas da Assembleia Geral, é o responsável por fiscalizar esse Conselho de Administração. Ele é responsável por fiscalizar o Conselho de Administração, desde o fato de ser o Conselho Deliberativo que aprova orçamento, que aprova a prestação de contas anual. Então, o órgão, Conselho de Administração, é um órgão da gestão, é um órgão da administração do clube. O Conselho Deliberativo não é um órgão de gestão, ele é um órgão de fiscalização e controle. E quem fiscaliza esse Conselho Deliberativo? A Assembleia Geral, que é o conjunto dos associados do clube. Boa. Flávio, então a votação acontece na quarta-feira, ela será presencial e eletrônica também, e vai ser artigo por artigo, mudança, né? A mudança, uma das 54 começa 1, 2, 3, 4, 5. E qual que é o seu feeling Então, Maurício, da não adesão? deve ser por artigo, deve ser por blocos, mas isso nós não recebemos ainda. Isso nós não recebemos ainda. Infelizmente, tem pessoas que estão politizando um tema que é institucional. Então, essa proposta não é uma proposta de reforma de A ou de B, é uma proposta feita por uma comissão de São Paulinos para o São Paulo Futebol Clube. É uma questão institucional. Se as pessoas enxergarem dessa forma, os conselheiros que vão votar e entenderem da forma como eu entendi, que são todas alterações benéficas para o clube, nós deveríamos ter praticamente unanimidade de votos positivos. Infelizmente, muitos acabarão se guiando por outros motivos, por outras prioridades, que não realmente se o texto, se aquela reforma é positiva ou não para a instituição. Então, nesse momento, eu diria, a minha visão é provável que sejam aprovados, se não todos os temas, pelo menos a grande maioria deles, mas há sempre uma incerteza muito grande dentro da política de São Paulo. Flávio, coloquei aqui no comentário fixado da live, né, o link para o seu texto aqui no seu site, publicado hoje, né, dia 24, sobre a proposta de reforma do Estatuto. Está aqui muito bem explicadinho, mastigadinho, né, em tópicos, em slides aqui. Quem tiver curiosidade, que acesse aí o site do Flávio e busque aí as informações. Certo, Mal? Certo, quero agradecer ao Flávio Marques pela disposição de vir aqui no 3E, sempre para explicar aí os trâmites, né, internos do São Paulo. Como ele disse, há regramentos, e na quarta-feira teremos aí um dia muito importante. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade, e é sempre um prazer falar com vocês, com a sua audiência, embora às vezes as informações que eu trago não sejam as melhores para os nossos torcedores. Mas a confiança que sim, o São Paulo tem como sair da situação em que está. Valeu, Flávio. Muito obrigado.